Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Seguindo a nossa série de entrevistas com pré-candidatos, hoje eu recebo André Espezin, do Podemos, que busca uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. E para isso, conta com o apoio do prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. André, prazer em recebê-lo aqui no programa Um Contra Um, seja bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui com o pessoal do Alto Vale. E bem que hoje com as mídias sociais é o país inteiro, é o mundo inteiro, mas enfim, obrigado por a gente estar podendo aqui no programa estar conversando e expondo para a população do Alto Vale o nosso interesse em poder representar essa região também na Câmara dos Deputados. Bom, como de costume, nós vamos começar o programa falando de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos algumas questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas com sim ou não. André, pelo que me consta, essa é a primeira vez que o senhor disputa uma eleição e logo de cara buscando ser deputado federal. Eu gostaria que o senhor revelasse para a gente os motivos que levaram a tomar essa decisão e por que optou pelo cargo justamente de deputado federal, já que houve muita especulação no início de que o senhor deixaria a prefeitura, era secretário de comunicação, para disputa por uma cadeira na Alesc. Então, Guilherme, desde cedo eu sempre atuei no serviço público e me preparei para isso. Eu sou bacharel em Direito e sou contador. Essas duas áreas da ciência, elas contribuem muito para facilitar, contribuem muito para melhor gerir a máquina pública, porque são essas duas ciências que balizam, vamos dizer assim, a administração pública, principalmente na questão da moralidade, da legislação, da questão do orçamento público, execução orçamentária. Então, e sempre atuei como secretário, diretor, tanto na Prefeitura de Blumenau, como na Câmara de Vereadores, no Governo do Estado e na Alesc. Então, levando em conta o nosso trabalho, a relação com a comunidade também, e não só de Blumenau, mas da comunidade regional, e levando em conta que a riqueza gerada da população vai mais para Brasília do que fica aqui, e sabendo que lá é o local que os valores que estão no orçamento da União podem ser revertidos para Blumenau e para a região, e levando em conta o convite do prefeito Mário, que nos fez, aceitamos o desafio em concorrermos à Câmara dos Deputados, diferente do que no início era o projeto. Então, por que nós mudamos o projeto? Porque na cidade e na região já há várias lideranças, vereadores, ex-vereadores, que se dispuseram a concorrer à vaga na Alesc. E então, para que concorrer? Para que se juntar essas pessoas que estão concorrendo? E por que não ir à Câmara dos Deputados? E levando em conta que há espaço na Câmara dos Deputados, há espaço para candidatura na Câmara dos Deputados. Só para ter uma ideia, de Bombinhas até Taió, nós temos 1.200.000 eleitores. Então, a tomada de decisão foi de concorrermos à Câmara dos Deputados, representando a região do Vale, Médio Vale e o Alto Vale de Santa Catarina. André, para que o eleitor do Alto Vale lhe conheça melhor, o senhor tem um perfil bem definido do eleitorado que procura atingir, ou o senhor vai tentar, como muitos políticos pré-candidatos fazem, agradar a todos? E que perfil seria isso? Um perfil mais de direita, um perfil mais de esquerda, conservador, progressista? Vamos lá. Primeiro, eu acho que eu tenho certeza que o foco dos políticos deve ser as pessoas, certo? Então, mas, poxa, todos são as pessoas. Não, mas vamos lá. A ideia é defender a segurança pública, trabalhar na segurança pública para que o indivíduo possa ir e vir, certo? E aí, da segurança pública, tu precisa ter uma saúde de qualidade. Para quê? Para que a criança cresça com saúde, com energia, que possa estudar, e que a pessoa que vai trabalhar, que vai produzir, gerar riqueza, tenha uma saúde de qualidade. Ah, mas vamos lá, aí tem educação. Para ensinar quem? Ensinar a criança, olhar o bem-estar, inserir ela no contraturno,
Para quê? Para dar tranquilidade para o pai e para a mãe poder trabalhar. E aí também educação, capacitação para jovem, principalmente na área da tecnologia da informação. Inserir o jovem no mercado de trabalho da tecnologia da informação, que hoje nós somos um celeiro aqui na nossa região de demandas e nós não temos profissional suficiente. Então, nós buscaremos trabalhar isso aí e é importante buscar isso aí. E aí também, requalificação, qualificação de adultos que, de certa forma, ficaram com a mão de obra obsoleta no mercado de trabalho. E aí tem a questão do idoso também. Então, assim, políticas públicas de inclusão do idoso, valorização do idoso dentro da família, estimular para que a família cuide do idoso. Então, assim, Guilherme, é as pessoas que precisam, desde a segurança pública até a questão do idoso, até a questão do envelhecimento, precisam ter o cuidado do Estado. Então, assim, mas o que pode ser feito? Bom, primeiro, o que a gente precisa trabalhar? Para ter toda essa cadeia produtiva, essa cadeia de proteção, vamos dizer assim, do indivíduo, a gente precisa ter gente com saúde, mas tem que ter gente com emprego. Gente com emprego para gerar renda. E para gerar renda, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de forma imediata, isso já está tramitando na Câmara dos Deputados, se não me engano, está no Senado da República. O que precisa ter? Precisa atualizar a tabela do Simples Nacional. Só para ter uma ideia, vamos lá, para exemplificar, para ficar mais fácil. O MEI, desde 2018, está com 81 mil de limite. Né? 81 mil de faturamento. De faturamento. Daqui a pouco não era com esse outro nome, mas, enfim, é a pessoa jurídica do MEI. Se tu atualizar, vai para 142 mil de faturamento. Então, tu imagina as empresas de pequeno porte e médio porte. Mas o que isso vai adiantar? O que vai adiantar? Que o faturamento vai poder faturar mais com a tributação menor. Teria que aumentar esse limite. Esse limite é só atualizar. Atualizar conforme o IGPM, por exemplo. Está defasado. Está muito defasado. Então, assim, mas daí que tu vai trazer um fôlego para a empresa e ela vai poder investir mais em mão de obra e investir no faturamento para poder dar vazão à produção. E isso aí vai trazer muita gente para a inclusão no mercado de trabalho. Outra coisa, a gente vive nos municípios e não vive no governo federal e não vive no Estado. Por que cada R$1 de IPVA que eu pago, 50 centavos vai para o Estado e 50 centavos fica no município, se os veículos transitam mais no município do que do Estado, no Estado. Então, a ideia é alterar o artigo 155 em diante da Constituição Federal, que fala dessa questão do IPVA, que é onde está regido, né, essas regras no país. Então, para quê? Para que 80% desse valor de IPVA fique no município e 20% vá para o governo do Estado. O governo do Estado tem outras arrecadações, outros tributos que a Constituição recepcionou e que dá poder de arrecadação para o Estado. E precisa, então, Guilherme, essa nossa ideia, fortalecer os municípios, é que o valor do IPVA fique 80% no município e não só mais 50%. Isso vai trazer um incremento significativo na arrecadação, considerando que nós arrecadamos, o Estado arrecada R$2 bilhões em IPVA, neto aqui, deixando o número redondo, e repassa 1 milhão, 1 bi, para os municípios onde os veículos são emplacados, e aí fica com 1 bilhão no caixa para fazer o quê? 10% para investir em rodovias e 90% para pagar a folha de pagamento. Isso está na lei, isso aí. Isso tem uma lei estadual que fala de que, do valor arrecadado do IPVA e a cota que fica no Estado, apenas 10% se investir em infraestrutura. São bandeiras bem específicas e um plano já bem montado. Isso. Inclusive, a gente tem um projetinho pronto de alteração da Constituição ali, no que fala dessa questão do IPVA. Bom, já que o senhor pretende ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília, eu gostaria que o senhor, André, citasse um deputado cuja a atuação lhe agrada e um deputado que o senhor não se identifica. Bom, um deputado que eu me agrado não é do nosso partido, é o deputado Peninha. O deputado Peninha tem uma sensibilidade nos municípios. O deputado Peninha visitou a cidade de Blumenau, se colocou à disposição do prefeito Mário, sem mesmo ter procurado a gente para fazer campanha para ele. Então, é um deputado que tem sensibilidade, um deputado do Alto Vale, e a gente perde muito com a não reeleição, com a não candidatura, né, novamente, do deputado Peninha. E o outro deputado que a gente não se identifica, pode ser uma mulher também, né? Por favor, a gente não se identifica com o Coronel Armando,
que é do norte do estado. A gente já procurou acompanhar algumas coisas assim no trabalho dele, mas não se identifica com a atuação parlamentar dele. Bom, o cenário eleitoral para a presidência da República, ele se desenha com o segundo turno entre o ex-presidente e o atual presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, seria a primeira vez na história do país que a disputa acontece entre dois políticos que já vestiram a faixa presidencial. Nesse contexto, o senhor pretende apoiar publicamente, fazer campanha, eu diria, para um destes dois candidatos e por quê? Isso, olha só, pro presidente Jair Bolsonaro. Por que para o Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro? Porque todos que o antecederam, todos tiveram a oportunidade de ter 2 mandatos. Todos. E por que ele não tem a oportunidade de ficar 2 mandatos também? Fernando Henrique criou a reeleição, foi reeleito. A Dilma Rousseff foi reeleita. O próprio Lula foi reeleito, primeiro Lula, isso. E por que não o presidente Jair Bolsonaro ser reeleito também? É claro, ele é alvo de inúmeras polêmicas por conta da abordagem que muitas vezes de forma infeliz ele acaba fazendo, mas eu acredito que seria importante a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Rápido intervalo comercial aqui no programa 1 contra 1, voltamos já já. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente, em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito, mas o nosso compromisso continua o de sempre. Evoluir junto com você. Secamac. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo o pré-candidato a deputado federal André Spezin, pelo Podemos. O André de Blumenau está visitando o Alto Vale, inclusive é o candidato do prefeito Mário Hildebrand de Blumenau. O prefeito Mário Hildebrand, que é natural aqui do Alto Vale, morou em Itaió até os 20 anos de idade. André, o apoio que o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, deposita em você, ele abre margem para uma certa especulação. Uma delas é de que o senhor estaria usando essa candidatura para promover, de repente, o seu nome no meio político, com o objetivo aí de ser o candidato que vai substituir o prefeito Mário no Executivo de Blumenau em 2024. O que o senhor tem a dizer sobre esse tipo de especulação? O senhor pretende ser candidato a prefeito no futuro? Bom, Guilherme, esse ano é o ano das eleições de presidente, governador, senador, deputado federal, né, e estadual. E o projeto, que não é de agora e que já de um tempo atrás, é sim representar Blumenau na Câmara dos Deputados. Região do Vale, o Alto Vale, a região da Anfre também, ali dos municípios da Foz, do Rio Itajaiaçu. Por que na Câmara dos Deputados? Porque a gente precisa ampliar essa atuação, esses valores gerados na Prefeitura de Blumenau, o que contribui com a melhoria dos negócios, do turismo, da infraestrutura da região. A gente precisa ter alguém em Brasília para olhar por isso. E hoje nós não temos ninguém. Então, o prefeito Mário está focado em um projeto que não é um projeto de uma pessoa ou de outra, e sim é da cidade, projeto da cidade, em eleger um deputado federal e ir lá em Brasília, cumprir o mandato em Brasília e estar lá representando o povo catarinense, principalmente o nosso povo aqui da região. Então, não há qualquer tipo de pensamento, enfim, nessa questão das eleições em Blumenau. A gente primeiro precisa passar essa etapa. E a gente está confiante de que nós estaremos, sim, em fevereiro, assumindo uma vaga na Câmara dos Deputados, sendo um dos 16 deputados que Santa Catarina tem no Congresso Nacional. Ou seja, nesse momento não há uma segunda intenção. Não há segunda intenção. Perfeito. Muito tem se falado no tal voto regional, ou seja, que o eleitor deveria optar por candidatos da sua própria região. Como convencer, então, o eleitor aqui do Alto Vale, especificamente do Alto Vale, a votar
no senhor, ao invés de optar por um candidato que seja natural do Alto Vale, ou morador aqui do Alto Vale? Então, vamos lá. Primeiro que a nossa eleição é uma eleição viável, né? Quando ocorrer as eleições, o eleitor não vai depositar fora o voto. Ele vai depositar em alguém que tem viabilidade de eleição e que vai bem representado na Câmara dos Deputados. Segundo, nós temos várias características regionais, a língua, a questão da cultura, o rio, que ao mesmo tempo que ele gera a água que a gente bebe, vamos dizer assim, né, que são não só o rio Itajaçu, mas os seus afluentes, esse rio nos liga e vai até a foz do rio Itajaçu, né, que é Navegantes e Itajaí. Navegantes. E o que acontece, Guilherme? Esse rio acaba muitas vezes também trazendo sofrimento para nós. Por quê? Porque a gente precisa criar alternativas para que quando esse rio encha, né, quando as cheias acontecerem, esse rio não maltrate não só o povo do Alto Vale, mas como o povo do Médio e do Vale Europeu também. Então, é uma relação que nós temos aqui, as barragens estão aqui, não estão em Blumenau. Então, nós de Blumenau, nós do Vale, precisamos olhar tanto a região do Vale Europeu como a região da Amave, a gente precisa olhar de uma coisa só. Isso aqui é uma coisa só. E outra, a BR-470 passa pelo coração das cidades, passa pelos locais onde a riqueza é gerada nesses municípios, e tanto Blumenau, Rio do Sul, o Vale Oeste, até a região de Campos Novos, vamos dizer assim, que é onde a distância, né, que tem os seus pontos, né, de Itajaí, Navegantes a Campos Novos, a 470. A gente passa, toda a nossa riqueza passa por ali. E a maior riqueza é as nossas vidas, que a gente passa por ali. Então, nós precisamos nos unir e duplicar a 470 além de Rio do Sul. Então, essas são ações pontuais que os deputados da região, o deputado Peninha brigou muitas vezes, os deputados estaduais brigam para que isso aconteça, mas a gente precisa aumentar essa representatividade. Somente com o aumento da representatividade na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, nós vamos conseguir duplicar a 470 acima de Rio do Sul. Quais são os seus planos futuros, caso o senhor não seja eleito? O senhor comentou agora há pouco que não tem uma segunda intenção nessa eleição, mas todos nós fazemos planos para os próximos 5, 10 anos. O senhor estaria colocando o seu nome à disposição pela primeira vez na política e gostaria de saber se tem planos futuros, caso o senhor, porventura, não seja eleito. Caso a população ainda não veja na gente alguém maduro para estar na Câmara dos Deputados, vamos dizer assim, depois da avaliação da população, a gente espera que sim, mas caso aconteça que não, eu vou me colocar à disposição do governador que ganha a eleição, né, seja o governador Moisés, independe do governador, eu vou me colocar à disposição como representante do Vale dentro do governo do Estado, para poder representar os interesses do Vale do Itajaí dentro do governo do Estado, ou mesmo dentro da máquina pública federal, para poder contribuir com a minha cidade, com a minha região, nos órgãos decisórios, né, nos órgãos de decisão do governo do Estado. Perfeito. Em termos de cargos políticos, ainda não há uma... Não há uma definição. Perfeito. Você comentou alguma coisa, André, no bloco anterior, mas eu gostaria de entender de maneira bem clara se existe alguma bandeira específica que o senhor pretende defender caso se torne deputado federal. Afinal, no Congresso, nós temos lá a bancada evangélica, temos a bancada da bala, temos a bancada do agro e assim por diante. O senhor pretende fazer parte de alguma bancada? Tem alguma bandeira que o senhor pretende defender? Sem dúvida que é a bandeira do empreendedorismo. Utilizar os bancos de fomento, tanto o BRDE, que é o Banco Regional do Extremo Sul, como o Badesc também, junto com os parceiros de fomento, para poder potencializar o empreendedorismo na nossa região, fortalecer os centros de inovação, que é muitas vezes ali a incubadora de grandes negócios que se realizam, né, no nosso estado. Então, eu farei parte da bancada do empreendedorismo na Câmara dos Deputados. André, para a gente finalizar esse bloco, eu perguntei no bloco anterior o nome de um deputado federal que o senhor admirava e o nome de um deputado, ou deputada, que o senhor não compactuava com a atuação. O mesmo eu pergunto em relação ao governo do Estado. Existe algum nome entre todos os governadores
que lhe agrade, que o senhor tenha recordação, pode inclusive ser o atual governador. Sim. E da mesma forma o contrário, se tem algum governador que o senhor tem uma recordação negativa ao invés de positiva, por exemplo. Olha, considerando que a gente vive nos municípios, considerando que a riqueza gerada no município precisa ficar mais aqui do que em Brasília e no Estado, e considerando a forma como o governador Moisés tem tratado os municípios e os 295 municípios do nosso Estado, eu simpatizo e deponho a favor do nome do governador Moisés como um governador de referência pela forma que ele está tratando os municípios em todo o Estado. Isso em comparação com todos os governadores exatamente, anteriores. isso, exatamente. E aí, de forma negativa, de forma assim, eu não tenho nenhum ex-governador que me venha à mente, assim, não tem. Sem problemas. Rápido intervalo comercial, a gente volta já já com Pinga Fogo, aqui no programa 1 contra 1. De volta com o programa 1 contra 1, recebendo hoje o pré-candidato a deputado federal, André Espezinho, do Podemos. André, eu gostaria que o senhor citasse uma virtude sua e também um defeito. Uma virtude é levar tempo, é ficar ouvindo as pessoas por muito tempo. Né? E a outra... Talvez paciência, talvez... E defeito é perfeccionista. E antes de nós irmos para o Pinga Fogo, eu já lhe perguntei sobre melhor governador, sobre pior governador, sobre melhor deputado, sobre pior deputado. Eu gostaria que o senhor citasse um político, de maneira geral. Político que o senhor admira, que o senhor tem respeito, que o senhor se espelha na atuação. E aí eu preciso excluir dessa lista o prefeito Mário Hildebrand, que seria provavelmente a resposta mais óbvia, e também um político que o senhor, de fato, não se espelha, talvez até despreza. Olha, um político que ele é falecido, deixou história. Não tem problema. E um grande legado de espírito público foi o Conde Reis. O Conde Reis, que é da região litorânea ali. Eu lembro, quando eu fiz Univale, o meu curso de Direito eu fiz na Univale, parte dele, né, boa parte dele, e lá tinha grandes referências do Conde Reis. Inclusive, eu tive aula com a Maria de Lourdes, que é falecida, que escrevia os discursos do Conde Reis. Então, talvez pelo contato que eu tinha com ela, que ela lecionou linguagem jurídica, eu acabei tendo assim, um apreço, uma admiração pelo ex-governador, ex-deputado federal, senador, Conde Reis. E algum político que o senhor despreza? Não tem assim, nenhum que tenha desprezo, não tem. Não. Perfeito. André, vamos para o nosso Pinga Fogo, perguntas curtas, respostas com sim ou não. O senhor concorda com o atual valor do fundão eleitoral? Não. Apoiaria uma reforma política que inclusive resultasse na redução dos salários dos deputados federais? Sim. Aceitaria o convite para ser candidato no futuro a prefeito de Blumenau? Sim. Concorda com a frase, bandido bom é bandido morto? Não. Lula foi um bom presidente? Para aquele momento, sim. O senhor já voltou na esquerda um dia? Não. Está satisfeito com a atuação de Jorginho Melo no Senado? Poderia atuar mais. Napoleão Bernardes foi um prefeito melhor do que João Paulo Kleinobin? Não. O senhor é a favor do aborto? Não. É a favor da legalização ou descriminalização das drogas? Não.
Concorda com a privatização das estatais? Sim. Na sua opinião, deveria existir pena de morte no Brasil? Não. Concorda que a máquina pública brasileira é inchada? Sim. Pretende tratar a BR-470 como prioridade, caso Sem seja dúvida, eleito? sim, sim. Para vencer uma eleição, o senhor aceitaria o apoio, inclusive, da oposição? Ou de um rival? Sim, O senhor acredita em meritocracia? sim, sim, acredito. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, André. Eu gostaria que o senhor se despedisse, deixando uma mensagem para o nosso telespectador que talvez ainda não o conheça. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Eu quero pedir para o eleitor para ele analisar os candidatos que ele vai estar votando, analisar os candidatos da sua região, primeiro tomar a decisão para votar em candidatos da região que ele mora. Segundo, para analisar o currículo desses candidatos, ver pesquisar o que esse candidato já fez na cidade onde ele mora e se ele tem condições se ele tem condições de fazer para cumprir o que está falando, né? Fazer algo para a população cumprir o que está falando, e que grupo político ele que faz parte, que esse candidato faz parte, porque tudo isso vai ser importante quando esse deputado for eleito e no cumprimento do seu mandato. Tudo isso vai fazer parte, vai contribuir com a tomada de decisão. Então, é importante que o eleitor analise, né? Eu quero aqui pedir a oportunidade para o Alto Vale, para a gente poder estar caminhando junto, né? Eu tenho ali o @André.Pezin, para a população nos acompanhar e avaliar se vale a pena ou não, no futuro, votar em André Pezin. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por comparecer aqui no programa 1 contra 1. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer foi meu. E assim nós terminamos mais um programa 1 contra 1. Semana que vem a gente está de volta com mais. Até lá.